2 domingos seguidos, 2 domingos de festa no maior estádio do mundo, o templo maior do futebol mundial, o Maracanã. 120 mil pessoas viram a vitória do Brasil na Copa América e hoje a vitória do Flamengo sobre o Goiás. Boa noite a vocês, estamos começando mais um programa no Mundo da Bola. Vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pela rede pública de todo o país, ao vivo até às 10h30 da noite. Falando de Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empata com o São Paulo. O Santos e o Flamengo que vencem agradecem. O Flamengo hoje no Maracanã para mais de 60 mil pessoas, o maior público do Campeonato Brasileiro nessa temporada, venceu o Goiás por 6-1, no que também é a maior goleada do Brasileirão 2019. Essa semana temos jogos decisivos na Copa do Brasil. Temos os 25 anos do tetracampeonato mundial da seleção brasileira. Para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, bem ao meu lado, o amigo, companheiro jornalista Heraldo Leite. Conosco também, ele que jogou em 2 Copas do Mundo, o ex-lateral Gilberto, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Cruzeiro, no Grêmio, na Europa, na seleção, tem muita história para contar. E como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Muito bem, e novamente, parece até chato, né? Mas novamente o árbitro de vídeo apareceu nessa rodada do Brasileirão, não marcou um pênalti a favor do Corinthians, mas mais polêmico ainda foi a participação dele no jogo entre Grêmio e Vasco, a ponto de o ex-árbitro Arnaldo César Coelho colocar no Twitter: "Uma vergonha esse negócio de VAR", diz Arnaldo César Coelho. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte: o árbitro de vídeo está interferindo mais do que devia no futebol brasileiro? Está aqui a pergunta, ó. O árbitro de vídeo está interferindo mais do que devia no futebol brasileiro? Você participa em facebook.com/, No Mundo da Bola Oficial, e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971 48 9270. Sentou no meio, começa respondendo. Gilberto, boa noite. Árbitro de vídeo interfere demais? Boa noite, Bocage, boa noite, Heraldo, boa Márcio, noite, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Eu acho que interfere, Bocage, no momento em que o árbitro, né, que ainda continua sendo absoluto, ele dá voz ao VAR, né? Eu acho que o árbitro ele pode sim receber a informação, ir lá checar e muitas das vezes não marcar o que o VAR está pedindo. O problema é que às vezes no lance o VAR o árbitro acaba marcando aquilo que o VAR está determinando ali para ele, né? Então isso fica muito complicado e isso acaba prejudicando muito o andamento da partida. Então, para você, sim. Para mim, sim. Muito bem. Heraldo Leite, boa noite. E para você? Boa noite, Bocage. Boa noite a você que está em casa nos vendo, nos recebendo. Eu já estou por aqui, ó, com o árbitro de vídeo. Eu estou aqui. Aqui, porque senão a gente morre afogado. Estou aqui no nariz, ó, respirando por aparelhos. É interferência demais, despropositada, desnecessária, para avaliar interpretação. O juiz não tem mais confiança no que ele marca dentro do campo. Ele precisa marcar e ficar esperando alguém buzinar alguma coisa ali no ouvido dele. Interferência do árbitro de vídeo deveria ser, na minha opinião, apenas em 3 circunstâncias. Foi gol ou não foi? A bola entrou ou não entrou? A falta foi dentro da área ou foi fora da área? Sem a interpretação da câmera lenta. Essa câmera lenta é que me mata. O jogo não é disputado em câmera lenta. E o árbitro de vídeo fica vendo em câmera lenta se houve um toquezinho no pé, se houve um puxãozinho de camisa para marcar uma falta. E a outra circunstância seria para a tal da interpretação da cotovelada que o juiz não viu, fora da bola, para expulsar um jogador. Em mais nenhuma circunstância podia ter árbitro de vídeo. Então, está interferindo demais. Muito bem. Nas redes sociais, Márcio Guedes, vamos registrar aqui no Facebook o Carlos Medeiros, Marcione Santos, André Felipe Souza, todos participando aqui no Facebook da TV Brasil, o Fred Johnny, Rafael Abreu, Nengo Jesus, e no nosso WhatsApp, o Rafael de Vitória diz que infelizmente está atrapalhando o futebol brasileiro. O Eliomar de Umburanas, na Bahia, sim, porque está ficando chato e perdendo valor, diz ele. O Fábio de Nilópolis vai estar sim influenciando, está tirando toda a graça do futebol. E por fim, Márcio Guedes, cadê ele aqui? O Batista, ele fala que sim, participa muito mais do que devia. Ele fala de Moçammedes. Da onde?
Mossâmedes. Como é que termina aí? Como é que escreve o final? Mossâmedes. M-O-S-S-A-M-E-D-E-S. Essa aí só com um belo chute, né? Sei que o Geraldo Leite conhece a cidade. Eu já passei por lá, mas já não lembro onde é. já narrou um jogo lá, eu acho. O Gilberto também já jogou lá alguma vez. Não joguei. Eu vou chutar a Bahia, pronto. Bahia, errou. Fica em Goiás. Pertinho. Pertinho. É, na fronteira. Mossâmedes. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu vou dividir em duas partes. Eu gosto do VAR. Eu acho que o VAR veio para ajudar. Se ele for bem utilizado, vai corrigir muita injustiça. Eu me preocupo muito com um jogo mata-mata, um jogo decisivo, com num lance absurdo, você tira de um time o título, como aconteceu em 71, Botafogo e Fluminense e tal, como aconteceu com aquele lance do Márcio Araújo, Vasco e Flamengo. Aquele lance do Henry da França, seleção da França. Exatamente. Inglaterra e Alemanha na 6-6, final da Copa do Mundo. Agora, aqui no Brasil, principalmente no Brasil, está havendo um excesso de utilização do VAR. Muitas situações, como essa é do Vasco e Grêmio, foi terrível. Houve um lance lá, que inclusive um lance polêmico, muitos acham falta, eu não achei muito falta. Aquilo, bola que segue, né? Daqui a pouco a gente vai até ouvir o Luxemburgo sobre isso. Um lance foi anterior à jogada do gol, que foi muito bonito. O Pikachu fez uma bela jogada, foi um belíssimo gol. E vai lá, depois anula o gol. Isso daí está, inclusive, atrapalhando o VAR. Está tirando a credibilidade do VAR, essa má utilização. Concordo com o Heraldo nessas questões que você colocou aí, que a utilização do VAR é primordial. Se a bola entrou, não entrou, até lance de mão na área, o lance do impedimento pode ser impedimento pode ser. E impedimento não pode ser um dedo na frente, não pode ser o bico do pé na frente, Geraldo, tem que ser metade do corpo eu na acho frente. Que devia haver uma mudança na lei do futebol. Assim como antigamente, a mesma linha de impedimento deixou de ser, eu acho que devia ser o seguinte, impedimento só se o corpo todo... O corpo inteiro, perfeito. Vai facilitar até para o público e para a arbitragem. E para o VAR também. Então, se for só a questão do tronco, né, ou perna, o cara não teve intenção de se aproveitar e ficar adiante do outro. Então, muda essa lei aí do impedimento e menos interferência. Essa do Vasco foi ridícula e o Vasco realmente tem toda a razão de reclamar, mas agora, leite derramado, fazer o quê? Qual foi a pergunta também? Se está interferindo mais do que devia. Exato, tá. Então, Gilberto, o Heraldo é atacante, centroavante, não gosta de ser marcado impedimento. Mas para você, essa questão da linha do impedimento deveria mudar? Não, de como se marca hoje? Foi o que eu falei, a Boccagi. A pergunta se está interferindo, né? Eu acho que interfere, mas como o Márcio disse, eu acho que o VAR veio para justamente acabar com as injustiças. Eu acho assim, o árbitro ele precisa ter a personalidade para não marcar aquilo que o VAR está determinando para ele. Então o cara foi lá, o VAR, olha, eu acho que houve aqui uma cotovelada, olha lá e tal. O cara vai lá olhar e ver que aquele lance não teve influência, por exemplo, a gente está falando aqui do gol do Vasco, que não teve influência no gol do Pikachu. Foi um lance normal, o cara meteu o braço ali, protegeu, o cara bateu no rosto, o cara sentiu dor e tal, mas a jogada prosseguiu. E aí o cara é chamado lá, mas ele fica com medo de que aquilo que talvez ele não deixe de marcar, talvez gere uma polêmica pós-jogo, porque o VAR chamou e ele não marcou aquilo que o VAR determinou, entendeu? Eu acho que distorções que acontecem no futebol, que é o juiz ficar intimidado pelo time de camisa mais forte ou pelo time da casa, isso aí está acontecendo no VAR também. O cara que está lá em cima, eu acho que ele fica intimidado também. Tem o fator campo. A gente vai falar de Vasco e Grêmio no outro bloco, mas no jogo específico, no pênalti que aconteceu, né? O Paulo Vitor, você nitidamente vai e ele vai no árbitro e fala assim, pergunta para o VAR. Ou seja, o jogador está pressionando. Já estão intimidando o árbitro em campo. Está pautando o árbitro, está pautando o árbitro. Ou seja, o árbitro não pode marcar nada. E o contrário também, Boccagi. O time do Grêmio nem reclamou do gol. O time do Grêmio nem reclamou. Estão acontecendo marcações que nem o beneficiado reclamou. Exatamente. E já houve outros. O juiz está marcando, outro dia, não vou me lembrar mais do lance, um pênalti marcado que ninguém reclamou. Aí parou por quê? Parou porque aí o juiz botou a mão no ouvido, peraí, ele está examinando o lance. Mas que lance? Os jogadores da defesa nem reclamaram. E ele foi lá e marcou um pênalti a favor do time. O jogo Flamengo Atlético Paranaense, quarta-feira, o lance que levou 7 minutos, 7 minutos absurdo, de paralisação para exame do Daronco. Não houve nem a falta do jogador do Atlético em cima do jogador do Flamengo, do Rodrigo Caio, e nem o pênalti. Porque o pênalti... mas teve o toquezinho no pé. Peraí, marca pênalti com câmera lenta. O goleiro... O jogo é do contato. O goleiro tocou com a bola na mão, fora da área, e o goleiro Diego Alves. Diego Alves, Enfim,
É com você agora. O árbitro de vídeo está interferindo mais do que devia no futebol brasileiro. facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e o nosso WhatsApp é o 21 971489270.